talvez alguns amigos é que não, o Dr. Pinto Fernando Amaral, do escritor, professor universitário, comissário do Plano Nacional de Leitura. Penso que vai começar a doutora Anabel a falar, depois fala o Dr. Pinto Amaral e depois a ver se eu ainda estou em condições de desenvolver. Bom dia. Se me permitirem, queria começar por parabenizar a nova autora, Raquel Ramos, e pela excelente escolha que fez, também como seu orador, Dr. Pinto Amaral. Isso é uma honra. Eu acho que nós... Meu nome é Anabel Pinto, sou representante da Chave Editora. A Chiado é uma editora, digamos, recente, tem cerca de 6 anos, está sediada em Lisboa e o seu lema é apoiar a chegada de novos autores, novos temas ao nosso panorama literário. Para além de ficção, de temas de reflexão, uma coleção de compêndio de poesia, de história, publica também para público mais humilde com a coleção Recreio. Publica em língua portuguesa nos países, nos países de expressão portuguesa. Publica em inglês sob a chancela da Chiado Publishing e em espanhol da Chiado Editorial. É no meio desta azáfama editorial que chega a proposta de Raquel Ramos e dos seus crepes no país de pés tristes. Eu não consigo deixar de dizer que o título é excepcional. Que depois de analisar pelo nosso Conselho de Edição, depois de todo o trabalho mais técnico, de paginação, escolha de capa, de revisão, estamos hoje aqui a celebrar. Mais uma vez, muito obrigada a todos por terem vindo e vamos apreciar o sucesso dos crepes no país de pés tristes. Muito obrigada. Eu começo já por comentar estas recentes palavras da Raquel, porque de facto não é. Nota-se que neste livro e naquilo que a Raquel faz, há uma leitura já. Há muita leitura e há um trabalho que vem de trás. Não é um trabalho de ontem, nem de anteontem, é qualquer coisa que já faz parte dela, isso nota-se. E portanto, não é, digamos assim, não é uma pessoa que de repente um dia acorda virada para o outro lado e diz: agora quero ser escritora, vamos cá escrever umas coisas. Porque há pessoas assim e temos que respeitar isso, e certamente que aparecem muito na Chiado Editora e noutras editoras, mas não é o caso da Raquel. Nota-se que não é esse caso. É alguém habituado a ler, habituado a de facto ter, pouco a pouco, ao longo de anos, ter tido leituras, ter feito leituras, e a leitura e a escrita fazerem parte do seu cotidiano. E, digamos, isso permitir, pouco a pouco, um olhar sobre o mundo, sobre as coisas e os outros que nos rodeiam e a vida. E isso depois, mais tarde ou mais cedo, por vezes, acaba por desembocar num livro como este. E esses processos são naturais, e esses é que são os processos mais saudáveis e mais, digamos assim, que correspondem a uma escrita que vem de dentro, e não apenas a uma escrita que, de facto, é feita para uma determinada finalidade, porque naquele momento se proporciona e depois nunca mais se pensa nisso. São atitudes diferentes. E neste caso, nota-se isso. Eu notei isso no primeiro momento em que ela me enviou os textos através do e-mail, através de meios informáticos, e depois de ela me ter enviado os textos, rapidamente fiquei com essa percepção. Portanto, não tem nada de estar nervosa, nem com nada disso, porque de facto é uma consequência natural de uma atitude perante a vida, perante a escrita e perante a leitura. Eu venho aqui com muito gosto. Já é a terceira ou quarta vez que estou na Biblioteca Municipal de Viana do Castelo, nesta sala que leva o nome de um grande poeta do século XX, António Manuel Couto Viana, e portanto só tenho que estar também feliz por esta ocasião, porque é sempre uma ocasião. Agradeço muitas palavras da Dra. Anabel Pinto da Chiado, e de facto é uma ocasião bonita celebrarmos um livro que é realmente um livro, que tem a sua unidade, que tem a sua homogeneidade, que é de facto um livro, merece esse nome. E numa biblioteca lindíssima, ainda por cima, com um público que veio de longe, como foi dito, e que de facto está aqui com gosto, com prazer, com vontade de celebrar este livro. Portanto, tudo isso são motivos para nós estarmos aqui bem e para estarmos, apesar de tudo, para podermos celebrar a leitura. Este, apesar de tudo, enfim, imaginam o que é, não é? Em circunstâncias que não são fáceis para o país, com os orçamentos sempre reduzidos, enfim, com uma série de problemas que todos nós temos nas nossas vidas profissionais e naquilo que é a nossa tentativa de promoção da leitura e da cultura e da educação, e por vezes não é fácil, como nós sabemos.
Mas mesmo assim há quem insista, há quem queira continuar, mesmo a nível editorial, é o caso da Chiado, que de facto tem tido uma grande atividade editorial, e portanto só me resta, de facto, dar os parabéns também à autora, à editora, falar um bocadinho do livro, e o percurso pessoal da Raquel está ligado, de facto, às línguas e às literaturas modernas, à literatura, ao inglês e ao alemão, ao trabalho junto das escolas, portanto, é alguém que, de facto, contacta com os livros numa base cotidiana, e nesse sentido, nota-se, pela leitura, e nota-se para quem conhece a Raquel, que é alguém cuja cultura está integrada na vida, portanto, não é... E eu acho que essa atitude deve ser a atitude que nós pretendemos, que é uma integração das duas. Isto é, nós muitas vezes ouvimos dizer a quem não tem cultura, digamos, livresca, quem não teve uma instrução formal, dizer o que interessa é a vida, até se ouve dizer a Universidade da Vida e tal, o resto são a cultura livresca não interessa, a cultura formal e tal. Outras vezes, pelo contrário, vemos pessoas com muita instrução formal, com muitos graus, que andam a tirar aqui e acolá mestrados disto, pós-graduações daquilo, mas depois não conhecem nada, não foram a lado nenhum, estão ali fechados, agarrados ao computador ou aos livros e não têm nenhuma presença. Não existe, de facto, uma impregnação realmente de vida ali. E isso também é de lamentar. Do meu ponto de vista, é de lamentar. O ideal é conciliar as duas. É ter realmente uma formação sólida, ter lido, conhecer as coisas, materiais, seja em livros, seja digitais, mas quer dizer, estar ao facto das coisas, saber quem são os autores, ter lido as coisas, mas ao mesmo tempo também ter uma vida. Isto é, ter a sua vida pessoal, profissional, sair, estar com as pessoas, ter, como se vê aqui por esta plateia, ter amigos. O caso da Raquel, curiosamente, é um dos casos em que existem ambos, em que de facto ela tem uma formação sólida, ela fez a sua formação, tem de facto uma especialização e tem um trabalho nesse sentido, e nós falamos com ela, e nota-se através da escrita, através do que ela faz, que há uma solidez, mas depois também não está lá metida nas suas reflexões e tem uma presença na vida, tem de facto uma família, tem uma vida profissional, desdobra-se em atividades, está virada também para o mundo e para aquilo que o mundo exige de nós. Isso é muito importante. Esses dois, para mim, essas duas componentes são muito importantes e eu sempre tentei manter isso, e não é fácil de facto manter. O mais difícil é manter as duas, porque uma ou outra normalmente consegue-se. Manter as duas juntas é que é difícil. E feito esta introdução, que é muito importante para perceber o livro, porque é que o livro aparece, eu diria o que é o livro. As pessoas têm o livro, depois vão lê-lo, muitos de vocês ainda não leram. São narrativas breves, estão escritas dentro de um estilo muito sóbrio, muito incisivo, muito cirúrgico quase, vai muito direto às coisas, mas muito sobriamente, muito sutil. Portanto, não é demasiado pomposo, declarativo, grandiloquente. O estilo da Raquel é inimigo da grandiloquência, da pompa, digamos assim, do excesso. Não é um estilo excessivo, pelo contrário, é um estilo que deixa sempre ao leitor um caminho para o leitor percorrer. Portanto, fica um bocadinho eu gosto disso, acho mais graça a isso do que os livros que são demasiado rendilhados e demasiado explicativos e que explicam tudo. Eu gosto mais deste estilo assim. E portanto, depois o leitor é que reduz, não é? Às vezes, normalmente é no fim, parece assim uma coisinha e tal, levanta uma ponta do véu, levanta assim umas pontinhas do véu, mas depois o resto do véu tem que ser o leitor a levantar. O narrador não explica demasiado. E estes pequenos contos, estas narrativas, assentam muito numa base que é o cotidiano, enfim, que nós podemos ver à nossa volta. O nosso cotidiano, nosso e não nosso, isto é, das pessoas que se cruzam connosco todos os dias na rua, que nós podemos observar, mas que evidentemente têm alguma coisa de exterior a nós próprios e que nós observamos. É esta, digamos, a matéria-prima do trabalho da Raquel. As histórias, que histórias temos aqui? Eu não vos vou, evidentemente, maçar nem estar agora a contar cada uma destas histórias, mas podemos falar-vos um bocadinho daquilo que é mais, para mim, foi mais marcante na leitura. São histórias, digamos, cuja matéria em si, por vezes, parece ser trivial, parece ser banal, são histórias que acontecem todos os dias, e, no entanto, o que é curioso aqui, e por isso é que se trata de escrita, por isso é que se trata de um livro, é realmente, tem sempre um ângulo, um ponto de vista original sobre elas. A narradora aqui, o narrador, como queiram chamar, a perspectiva segundo a qual nós olhamos para estas histórias e para estas personagens é sempre um ângulo, é sempre uma perspectiva original. Nós
observamos estas histórias a partir de um determinado ângulo e esse ângulo, pouco a pouco, à medida que lemos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta história, ao longo dos contos, percebemos que é um ângulo realmente desta pessoa que está aqui, desta autora, e esse ângulo é original, é aquele ângulo. E o segredo está todo aí, penso eu. Não é? Quando se escreve, penso que o segredo está todo em encontrar essa perspectiva, esse olhar, ter um olhar sobre as coisas. Essa é que é a arte, e não é fácil, mas é necessário sempre ter esse olhar. Se não termos esse olhar, nós não conseguimos sequer escrever. Eu, pessoalmente, não consigo, não é? Para escrever é necessário ter um olhar sobre as coisas. Esse olhar que ele tem-no, enfim, desenvolvido. Ao longo dos contos nós notamos esse olhar. É qualquer coisa que aparece sempre. Há sempre ali um olhar de alguém. E esse olhar, nesse olhar, eu diria que está logo 50% do valor do conto. Isto é, nós sentirmos que há ali uma perspectiva, que há ali um ângulo de visão e que é aquele ângulo, não é outro. E depois, no outro conto, nós percebemos, lá está realmente aquele ângulo de visão. As coisas, as personagens e os objetos, os ambientes não nos são apresentados de uma maneira neutra, cinzenta, não são. Mesmo quando eles são cinzentos e neutros, porque por vezes são cinzentos, porque a vida cotidiana por vezes é cinzenta, mesmo aí, depois há um pormenor e há um aspecto mais relevante que aquele olhar, que aquele ângulo de visão vai perspectivar. Esse é, para mim, a grande qualidade, o grande mérito deste livro. E esse ângulo original é que nos leva a pensar. Neste pequeno texto, que a Raquel, na altura, eu enviei para a contracapa do livro, eu disse isso porque acho que é das principais qualidades do livro. Quando se trata disso, quer dizer, fazer-nos parar para pensar. São histórias em relação às quais nós podemos eventualmente ter a noção de que no cotidiano elas acontecem, mas normalmente não paramos para pensar nelas. E uma das virtudes da arte em geral e da escrita, mas eu não diria isto não é só da literatura, é do cinema, do teatro, de toda a arte, é fazer-nos pensar nas coisas, é fazer-nos olhar para aquilo que aparentemente acontece todos os dias e dizer assim, não, afinal eu tenho outra perspectiva sobre isto, eu saio daqui, eu acabo de ler e fico a pensar nisto. Acabar a leitura e ficar a pensar. Como nós, quando saímos de um filme, ficamos a pensar no filme. Isto é uma qualidade. Com estes contos acontece. Porquê? Agora vou tentar explicar.